Olá, nosso convidado do Justiça Legal de hoje é Carlos Adilson da Silva, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ele está aqui para falar sobre danos morais coletivos, um tema novo e que nos últimos anos vem sendo bastante discutido pelos tribunais de justiça de todo o Brasil. Olá, desembargador. Para começar, eu gostaria que você me explicasse o que pode ser considerado um dano moral coletivo. Olá, Vitor. De início, quero agradecer à organização do programa Justiça Legal pelo honroso convite de falar sobre um tema tão atual, importante e relevante em nossos tribunais, que é o dano moral coletivo. No entanto, entendo pertinente fazer um breve retrospecto histórico acerca do dano moral em nosso ordenamento jurídico. Pois bem, até o advento da Constituição Federal de 1988, que vigia o Código Civil de 2016, o dano era exclusivamente patrimonial, ou seja, somente se indenizava os bens materiais em razão de uma lesão sofrida ou causada por alguém. Ou seja, não se indenizava o dano imaterial, extrapatrimonial ou anímico, que é o dano moral. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui em que o dano é exclusivamente patrimonial. Um acidente de trânsito em que o motorista ficou com algumas lesões físicas e que lhe reduziram a capacidade de trabalho. Nesse caso citado, ele teria direito a uma indenização pelos prejuízos causados no seu veículo, ou seja, conserto do seu veículo, e também um dano material consistente para de uma pensão mensal em razão da sua demissão de trabalho decorrente desse acidente de trânsito. Com o advento da Constituição Federal de 1988, seu artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, incisos 5 e 10, passou a prever o direito fundamental à imagem e à honra das pessoas e também o direito à sua reparação em caso de violação desses direitos. Posteriormente, o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, a Lei 8.078 de 1990, também passou a prever no seu artigo 6º, inciso 6º, a possibilidade de reparação por danos morais em razão da violação às normas que tratam do direito de consumo, ou seja, a relação de consumo, fornecedor de serviços ou o comerciante ou o empresário. Depois nós tivemos o advento do Código Civil de 2002, que passou a vigir em 2003, que passou também a prever expressamente a reparação total, integral do dano, e aí leia-se dano material e dano moral, pelo seu artigo 944. Em relação ao dano moral coletivo, houve no início um dissídio no âmbito da jurisprudência e da doutrina pátrias, por quanto se entendia que era descabido, porque o dano moral, no entendimento até então vigente, era aquele que atingia a honra subjetiva do ser humano, ou seja, aquele sentimento de dor, aquele abalo psicológico que é passível de sofrer apenas um indivíduo, e não uma coletividade. Felizmente, o pensamento jurídico doutrinário jurisprudencial evoluiu e passou, então, a condenar a prática de dano moral coletivo. Em si, o dano moral coletivo é aquele derivado de um ato antijurídico, portanto, ilegal, que atinge um número indeterminado de pessoas ligadas pelo mesmo fato ou uma relação jurídica. Portanto, são denominados transindividuais, cujos titulares são indeterminados. Então, eles atingem a sociedade como um todo, e não o indivíduo na sua personalidade. É toda a coletividade, ou seja, quando afeta o meio social, afeta a tranquilidade do meio social, a vida do cidadão na sociedade. Uhum. E prejuízos causados ao meio ambiente, a patrimônios culturais e a bens de valor histórico e artístico também podem ser considerados danos morais coletivos, apesar de não atingirem diretamente pessoas? Sim, exatamente, podem sim. A Constituição Federal, no seu artigo 225, parágrafo 3º, e a Lei Nacional da Política do Meio Ambiente, prevêem o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, e também a sua reparação em caso da sua violação. A Lei da Ação Popular, a Lei 4.717, de 1965, que resguarda o patrimônio histórico e cultural. No pertinente ao patrimônio histórico e cultural, eu desconheço ainda a existência de alguma condenação pelos tribunais em caso da sua violação, mas eu penso que em tese é possível sim, como por exemplo, uma destruição de uma edificação tombada pelo patrimônio histórico, que está violando, portanto, o interesse de toda uma coletividade. Os cidadãos que vieram para aquela cidade, então pode haver em tese também. Em relação ao meio ambiente,
a reparação tem que ser integral. Então nós falamos que quando há um dano ao meio ambiente, por exemplo, uma poluição causada no mar, num rio, a recuperação tem que ser integral. Ou seja, o que é a recuperação integral? Deve haver a reparação do dano material causado pela violação às normas do direito ambiental, a adoção de práticas tendentes a evitar a repetição desses atos e também, eventualmente, um dano moral coletivo que atingiu a sociedade, retirou a tranquilidade da sociedade. E aqui eu vou citar um exemplo. No mês de novembro do ano pretérito, a primeira Câmara de Direito Público, da qual eu faço parte, e eu fui relator de uma apelação civil em que houve a condenação de um piscicultor numa cidade do interior de Santa Catarina, porque quando ele possuía 17 açudes e para fazer a limpeza, a água acabou indo correndo para um rio. E esse rio que abastecia a cidade. Contaminou, portanto, as águas do rio, faziam que a Casan, que é a empresa fornecedora de serviço, tivesse que triplicar a adoção de medidas preventivas para evitar a contaminação da água e até mesmo suspender os serviços da Casan, atingindo, portanto, a coletividade daquela cidade. Então, dano moral coletivo e ambiental. Naquela hipótese, a condenação foi de R$30 mil. Recentemente, também, no ano passado, o Superior Tribunal de Justiça, um recurso oriundo do Estado de São Paulo, condenou a empresa petrolífera também a dano moral coletivo em razão do vazamento de óleo que atingiu todo o litoral norte paulista, cidade de São Sebastião, causando graves danos marinhos, à população local. Então, aí também é uma hipótese de dano moral ambiental coletivo. No caso, a indenização foi arbitrada em R$600 mil. E desembargador, judicialmente, cabe a quem pedir reparos por danos morais coletivos? Nós estamos aí falando da legitimação ativa para mover as ações. O veículo jurídico adequado é a ação civil pública, da qual é titular o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, no âmbito das suas respectivas competências. Também as entidades de defesa do consumidor também podem mover ações civis públicas na defesa dos interesses de seus associados. Mas esse valor é fixado numa pecúnia. Essa quantia, nós falamos não em pagamento de prejuízo causado, mas sim uma compensação pecuniária que é fixada em dinheiro pelo juiz ou tribunal, dependendo do caso, que serve para compensar os danos coletivos causados aos consumidores. Bom, desembargador, mas para punir é preciso que haja efetiva comprovação de que houve prejuízos. Mas como examinar e mensurar a gravidade de um dano moral coletivo? Bom, ele é imensurável, na verdade é imensurável, e o prejuízo é potencial, não é efetivo. O prejuízo efetivo é o prejuízo patrimonial. O prejuízo moral que nós falamos, ele atinge a coletividade no seu todo, não é um indivíduo em si mesmo considerado, mas toda uma coletividade. Então, a reparação tem que ser a mais ampla possível. E, nesse caso, o dano é fixado de acordo com a sua gravidade e a sua extensão. Ele é arbitrado pelo juiz, pelo dano moral causado à coletividade. E para onde vai e como é aplicado o dinheiro dessas indenizações? Bem, no âmbito do Estado de Santa Catarina, existe a lei, que é uma lei de 2011, a lei do Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados. É administrado por um conselho gestor, que é presidido pelo Ministério Público Estadual, atualmente o Dr. Fábio de Souza Trajano, subprocurador de Justiça, e também integrado, esse conselho também é integrado por diversas entidades, como a Fátima, o Instituto Geral de Perícias, a Polícia Militar Ambiental, o PROCON estadual também. E qual é a destinação desses recursos? Isso é importante destacar. Para elaboração de projetos, as pessoas podem elaborar projetos na defesa dos interesses difusos e coletivos, defesa dos direitos morais coletivos, direitos dos consumidores, e também os recursos são utilizados, por exemplo, pela pesquisa que fiz, para a aquisição de viaturas para a Polícia Militar Ambiental, aquisição de barcos para a fiscalização marítima, aquisição de equipamentos para a Polícia Militar Ambiental, a aquisição de equipamentos e mobiliário de informática para os PROCONs, a aquisição de equipamentos para o Instituto Geral de Perícias e também no treinamento do pessoal da vigilância sanitária do âmbito estadual. Bom, o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê os interesses e direitos coletivos, também trata dos interesses e direitos difusos ou danos sociais. Qual é a diferença entre os danos morais coletivos e os danos sociais? É verdade, o Código de Defesa do Consumidor, também denominado CDC,
ele trata dos interesses e direitos difusos e os direitos e interesses coletivos, os quais se assemelham, mas são distintos. Os interesses e direitos difusos são aqueles denominados transindividuais. Eles atingem um número indeterminado de pessoas que estão ligadas com uma relação jurídica fática. Eles são indivisíveis. Atinge, portanto, um número indeterminado de titulares. Não é possível se identificar quais são os titulares, porque é a coletividade no seu todo. Já os danos, os interesses e direitos coletivos são aqueles pertencentes a um grupo determinado de pessoas, um grupo que é possível de identificá-los, que decorre de uma relação jurídica contratual, como, por exemplo, os planos de saúde, poderíamos citar também os planos de telefonia. Existe uma relação contratual que, em caso de violação, autoriza o ajuizamento de uma ação individual pelo consumidor, que teve seu direito violado, ou também uma ação coletiva por uma entidade de associação, por exemplo, o Instituto de Defesa do Consumidor, ou mesmo pelo Ministério Público Estadual ou Federal, dependendo do âmbito da sua atuação. E eu vou citar 2 exemplos aqui para deixar mais claros. Claro, as duas hipóteses. Interesses e direitos difusos. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou, aí no âmbito do direito do consumidor, condenou um comerciante atacadista do Ceasa do Rio Grande do Sul ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$60 mil, em razão da comercialização de pepinos, cuja utilização era proibida pela Anvisa. Então, nós temos aqui, não podemos determinar o número de pessoas que foram atingidas, aquelas pessoas que compraram esse produto. Portanto, nós estamos tratando de direitos difusos transindividuais. No segundo exemplo que eu vou citar, relativos aos direitos sociais. Artigo 6 da Constituição Federal, no caso específico, direito ao trabalho. Uma determinada instituição financeira foi condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no importe de R$600 mil, revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, pela violação ao direito dos trabalhadores vinculados àquele banco, porque houve a constatação em 8 reclamatórios trabalhistas da prática de assédio moral no ambiente do trabalho. Então, aqui é possível identificar quais são os sujeitos dessa relação jurídica, os titulares que estão ligados com a relação jurídica contratual com o banco. Muito bem, eu gostaria de agradecer pelos esclarecimentos e pela disponibilidade em conversar conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra.